Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma transmissão. E hoje quero trabalhar bastante, muito mais uma reflexão do que um ensinamento, ou então uma técnica, ou uma nova habilidade. Enfim, hoje eu quero trabalhar com vocês uma reflexão, uma linha de pensamento e que tem muito a ver com a nossa insatisfação, tem muito a ver com o dia a dia que muitas pessoas hoje acordam para trabalhar, ou até mesmo se já são aposentados, ou já definiram boa parte da vida, mas está relacionado diretamente à nossa constante e à nossa tendência de sermos insatisfeitos, né? Parece que é algo que é uma bobeira ou que é algo simples de se resolver, mas não é. A nossa insatisfação é algo que tem que ser cuidada, tem que ser podada, tem que ser moldada. São vários aspectos que nos tornam pessoas insatisfeitas, impacientes e, consequentemente, tudo isso faz parte da infelicidade ou de uma não realização ou de várias coisas que tornam a vida que teria que ser um pouco mais simples, mas parece que cada vez é mais complexa. Eu sempre faço um paradoxo de que cada vez mais tem tecnologia para simplificar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, porém, todas as vezes que se desenvolve algo, o ser humano tem a capacidade de tornar mais complexo ainda os motivos do porquê, né? É nisso que a gente vai trabalhar um pouco nessa tarde. E a frase que eu postei aí, para você que tá chegando, para você que está entrando, está relacionado diretamente a isso, que muitas vezes nós vamos substituindo o porquê. Quando eu falo o porquê, é o motivo de fazer algo, de estar em algo, de continuar, ou de se esforçar, ou de a real satisfação daquilo que você faz. Muitas vezes nós substituímos esse porquê, o motivo, pelo apesar de. Apesar de eu faço, apesar de não gostar, eu faço. Apesar do salário não ser bom, eu trabalho. Apesar dessa pessoa ser chata, eu tenho que conviver. Apesar. E esse apesar de vai se tornando vamos dizer assim, uma muleta, e ao mesmo tempo são gotas de insatisfação que são depositadas na nossa essência, no nosso dia a dia, e devagarzinho, apesar de, a gente vai se tornando uma pessoa mais ou menos. Apesar de fazer isso há tantos anos, apesar de, eu vou ficando mais ou menos, vou ficando mais triste, eu vou ficando menos produtivo e assim por diante, tá bom? Então, boa tarde a todo mundo aí que está entrando. Boa tarde ao Zé Roberto, Genilson, Andrei. Oi, Gina, lá do Café Ouro Negro. A gente se encontra na academia aí no shopping. Marcela, Cleia, Leandro, todo mundo que está chegando aí. Muito boa tarde. Vamos continuar então esse papo e trabalhar um pouquinho essa questão de por que nós vamos construindo ou depositando em nós essas pequenas gotas de insatisfação. É muito importante nós entendermos que sempre que nós traçamos um objetivo, imagina você que está aí me assistindo, pega um objetivo seu, não sei se é pessoal ou profissional, escolha um objetivo. E no momento que veio aquele insight, no momento que veio aquela ideia, quando nasce a vontade, ou quando clareiam as ideias, você pensa assim, puxa, eu vou fazer isso, e vai ser muito bom, e eu vou ser muito mais feliz, e eu vou ganhar muito mais dinheiro, e eu vou me relacionar muito melhor, e tudo isso parece que é a solução daquele problema.
né? Quando você tem a ideia de como pode resolver uma determinada situação, inicialmente a vontade é grande, né? Você se esforça muito, você se supera, você dá o seu máximo, mas a pergunta é, aquilo que inicialmente seria a solução, a partir do momento que você executa, que dá certo, que você se esforça, que você se empenha, começa ao mesmo tempo gerar um certo vazio. Mas por quê? Se até alguns dias atrás, ou quando eu gerei aquele insight, aquela ideia, eu achava que aquilo seria o máximo, que traria felicidade, que traria resultado. Por que que tem essa lacuna, esse gap de tempo entre o que eu idealizei, o que eu realizei e o que sobrou, ou melhor, o que gerou em mim após ter executado, após ter feito aquela grande ideia para aquele problema que incomoda? O que acontece? Qual é o momento em que a gente descobre que aquele problema que te incomodava, que me incomoda tanto, ainda não está resolvido, apesar de você ter feito todas as ações? É nesse momento que a gente pensa no primeiro ponto que está relacionado diretamente a essa questão do apesar de. Estou dizendo isso pelo seguinte, que a gente arruma várias muletas no nosso dia a dia para justificar uma certa insatisfação. Então, por exemplo, apesar de eu não gostar do lugar onde eu trabalho, é o que tem, o emprego está tão difícil, ou então o salário é bacana, ou eu não conseguiria arrumar outro. Então, nesse momento, nós vivemos a busca de algo para suprir aquela insatisfação que é maior, que é mais embaixo. E nesse momento, você e eu, nós arrumamos entre aspas, um bode expiatório. Então, apesar de meu chefe ser daquele jeito, eu tenho que trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar aqui. De repente, por um motivo ou outro, seu chefe é transferido, seu chefe até mesmo sai da empresa, e você descobre que, apesar de, não era o problema o seu chefe, o problema está mais embaixo, a insatisfação está mais embaixo. E tem muito a ver com o sentido, tem muito a ver com o porquê você trabalha lá, o porquê você tem essa profissão, o porquê você gosta disso que está fazendo ou que começou a fazer, ou até mesmo porque não gosta mais. É normal nas nossas sessões de coaching, nas pessoas que eu atendo, elas perderem o sentido de algo que já fazem há muitos anos. 5, 10, 15, até mesmo 20 anos de profissão e de repente, apesar de não estar nada bem, de ter feito isso a vida inteira, de gostar do que faz, de ganhar bem, de trabalhar num lugar que tem plano de carreira, que tem vários benefícios, mas não está bem. É preciso nesse momento, não sei o quanto você está satisfeito ou quanto você está satisfeito com aquilo que você faz, mas é preciso nesse momento você fazer uma leitura melhor de qual é a verdadeira função, o verdadeiro sentido que você está executando no seu dia a dia, na sua carreira, na sua empresa, enfim. Vamos trabalhar um pouquinho mais, ao invés de colocarmos tantos motivos pelo qual nós estamos ou não felizes. Apesar disso, apesar daquilo, eu já falei, é uma muleta. Só que quando você repete isso inúmeras vezes, por vários anos, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, a insatisfação vai ganhando força. E a insatisfação, depois de alguns anos, ela perde o controle e se torna algo que é a infelicidade. Gotas de insatisfação
quando cresce, quando ganha força, se transforma em infelicidade. E aí não adianta mais trocar, não adianta mais... Aí é preciso fazer uma análise, é preciso fazer uma mudança. Por quê? Porque a gente vai descuidando e vai colocando a gente vai colocando tantos obstáculos, tantas barreiras, ou fazendo muitas exigências para que aquilo esteja ao nosso alcance, a nossa satisfação, a nossa vontade, e nunca se preenche. Nunca é suficiente para que eu e para que você possamos falar: nossa, estou muito feliz hoje, está muito legal, eu amo o que eu faço, o que eu trabalho. E muita gente está numa carreira há um bom tempo, mas em algum momento descobre que aquilo não traz mais prazer, felicidade, alegria. E é nisso que a gente fala: as pessoas estão na zona de conforto. A zona de conforto é um acúmulo de vários apesar de, entendeu? Isso que solidifica, é isso que faz com que a sua zona de conforto, que aparentemente é um lugar seguro, pelo fato da gente já saber o que acontece ali naquela zona, ali naquele momento, naquilo que permeia a sua vontade, o seu dia a dia, a sua profissão, a sua mente, tudo isso está acostumado, mesmo que seja um momento de insatisfação. Até com a insatisfação, até com a infelicidade, até com a depressão, nós nos acostumamos. E se nós não lutarmos contra isso, e se nós não enfrentarmos isso e aos poucos substituir o apesar de, pensa nisso, tira o apesar de e começa a substituir pelo porquê. Por que eu devo fazer isso? Qual é o sentido de eu fazer? Qual é o motivo pelo qual eu estou aqui? Sempre vai ter uma dosagem mais de insatisfação, ou de dificuldade, ou de indisciplina da nossa parte. Porque todas as vezes que eu preciso me mover para fora da zona de conforto, é natural que isso aconteça e que essa insatisfação venha. Quer ver um exemplo bem didático e bem simples para você entender isso? É porque eu tenho uma clareza muito grande de que tudo que está relacionado à nossa mente, a gente não enxerga, a gente não consegue palpar, não consegue solidificar. Mas isso é muito fácil, é muito simples quando nós comparamos com a parte física, né? É a mesma coisa, a parte psíquica, ela vai responder, ela fica doente, ela precisa de estímulos, da mesma forma que a sua parte física. É a mesma coisa. Então, sei que tem especialistas aqui, né, o Eduardo, o próprio meu amigo Marcelo Peroco, que é um grande especialista, um médico fantástico. Todas essas pessoas que estão aí, eles sabem do que eu estou falando, da interferência dessa parte psíquica com a parte física. Só que é impressionante como nós ligamos só para o físico, ou melhor, como nós não ligamos, como nós enxergamos só a parte física. Então vou dar um exemplo para simplificar aonde eu estou querendo chegar. Você pode estar aí bem condicionado ou bem condicionada. Você corre diariamente, você está com uma saúde legal, enfim, você está bem fisicamente, certo? Porém, o que você faz constantemente, vamos supor, é corrida. Então você corre bem, já está correndo bem num tempo bom, então já está acostumado. Isso faz com que você tenha uma condição cardio boa, que você consiga cada vez mais melhorar o seu tempo, você vai fortalecendo sua musculatura e devagar o seu corpo se acostuma com essa carga de exercício e com esse esforço além que você tem que fazer. Então isso é natural que haja esse período de adaptação e depois fica mais fácil. Porém, por mais que você esteja condicionado a fazer este tipo de exercício, se você pegar e na outra semana resolver nadar
3 dias consecutivos, você vai ter o quê? Você vai ainda continua ali, né, a sua condição física, você está com uma condição cardiovascular melhor, você continua bem, mas 2 coisas de imediato você vai sentir. Uma, que os movimentos vão ser diferentes, então você vai cansar mais rápido, porque você não está acostumado a fazer, e no dia seguinte você vai sentir várias partes do seu corpo doendo. Por quê? Você saiu de uma zona de conforto, por mais que você corra há muitos anos, por mais que você tenha conseguido nadar X tempo por causa da sua condição cardiorrespiratória que vai estar legal, mas você cansa mais rápido e ao mesmo tempo você sente o efeito no outro dia. É exatamente isso que acontece com a nossa mente. Nós nos acostumamos com um estado mental, nós nos acostumamos com vários dias e dias de apesar disso eu faço, apesar de eu faço, e vamos nos sentindo comum, ambientados, familiarizados com essa insatisfação, com gotas de insatisfação. E chega uma hora que você acaba se condicionando a isso. E todas as vezes que você pensa em mudar, todas as vezes que você quer mudar de carreira, mudar de emprego, ou mudar a situação mesmo interior de enfrentar, você acaba não fazendo pelo fato de que vai sentir os efeitos dessa mudança. Deu para entender? Eu sei que às vezes parece que é algo muito abstrato, que é um exemplo até mesmo muitas vezes distante, mas a gente tem que fazer isso para simplificar e para mostrar o motivo pelo qual as pessoas diariamente acordam reclamando e, como eu disse, o post que eu fiz antes, né, dessa transmissão, é que é impressionante como a gente se esquece daquilo que a gente pediu, da forma que nós desejamos estar há um tempo atrás, né? A gente pede por uma coisa e de repente conquista, e a gente se esquece que há muito tempo atrás a gente sonhava, desejava estar exatamente aonde estamos hoje, fazendo o que pedindo e fazendo aquilo que nós estamos fazendo exatamente nesse instante, e a gente vai esquecendo. Um dia a gente sonhou em ser o que somos hoje. Um dia nós sonhamos em ser aquilo, exatamente o que somos hoje. Mas, diariamente, a gente tem esse desafio, esse micro desafio a enfrentar, que é a insatisfação da nossa mente. É nisso que nós precisamos combater. Porque as pessoas esperam uma dose gigantesca de felicidade, de prazer, de resultado. E lógico que o resultado é aquilo que nos motiva. Mas se nós vivermos apenas de resultado, quando ele não vem, quando ele não acontece, nós não estamos prontos para buscar o próximo, para enfrentar, para ter resiliência, para conseguir sair de uma maneira mais eficiente. Entendeu? Nós temos sim que buscar, e o resultado nos traz prazer, seja ele a sensação momentânea ou médio ou longo prazo. Porém, nós também temos que lutar não só para o resultado, não só para marcar o gol. Nós temos que lutar também para ir resolvendo, para ir combatendo, eliminando essas micros insatisfações que na nossa vida entra em forma de apesar de eu continuo fazendo. Não faz mais. É simples resolver. Se você todos os dias tem que ficar falando apesar disso, apesar disso, apesar disso, elimina. Ou você resolve, ou você se prepara para não ter que ficar mais encarando isso, ou você muda. Ah, como que eu tenho que fazer isso? Enfrentando, olhando e sentindo que eu não quero mais acordar amanhã e falar a mesma coisa. Eu preciso ter atitudes diferentes, eu preciso ter pensamentos diferentes de acordo com aquilo que me gera a insatisfação.
de acordo com o que faz eu afirmar que apesar disso, apesar daquilo, eu continuo. Muitas vezes nós continuamos porque não buscamos outras opções. Continuamos porque estamos condicionados a estar dessa forma. Beleza? Então, essa linha de reflexão que eu trabalhei hoje, que eu abordei nessa tarde, está relacionado à somatória de várias insatisfações, sejam elas grandes ou pequenas. Eu acho que as grandes é mais fácil, porque ela vem de uma vez e você já sabe a causa, mas a pequena cada vez mais dificulta, porque ela muitas vezes ela é silenciosa ou ela é numa dosagem que a gente não consegue sentir, mas o acúmulo dela nos traz sim esse desafio de falar: eu faço porque gosto, eu me esforço, eu me dedico, eu canso, eu supero porque tem um sentido. E passo a entender que este apesar de não é uma insatisfação, mas é apenas um obstáculo que eu supero e amanhã eu não tenho mais o mesmo fator para eu reclamar, eu não tenho mais aquela muleta para usar como apesar. Eu superei e virão outros desafios, outros problemas, outras insatisfações, mas eu vou superando uma a uma. Eu não vou tomando gosto pela insatisfação, eu não vou cuidando, deixando aquele desafio, aquele problema, aquela pessoa como algo de estimação. Porque tem gente que faz isso, reclama, reclama, reclama tanto que passa a gostar daquilo que reclama. Então, o desafio que eu faço para você é: amanhã, escolhe uma área da sua vida que você reclama e fala: e apesar disso eu tenho que fazer. E resolve, troca, substitui, pergunta para si mesmo por que você tem que conviver com isso. Pergunta para si mesmo por que você ainda não mudou. Pergunta para si mesmo: até quando eu vou encarar isso e vou ficar reclamando? Vamos substituir? Vamos encontrar um sentido para tudo que nós fazemos e aos poucos você vai descobrir que a felicidade já é uma realidade no seu trabalho, na sua vida pessoal e nos seus projetos e nos seus sonhos. Beleza? É isso. Queria deixar apenas essa reflexão. Hoje não foi nenhum grande ensinamento, alguma nova habilidade que você poderia aprender, mas é algo que a gente tem que aprender a combater, senão fica algo meio invisível, mas ao mesmo tempo real naquilo que a gente faz. Substitua, troque, mude e você vai ver que o resultado é infinitamente maior, tá bom? Um abraço para todos aí que acompanharam hoje essa transmissão que foi bem objetiva e ao mesmo tempo mais simples, e a gente continua deixando um recado para você que é o seguinte: eu sempre falo isso, quem patrocina essas transmissões é você mesmo, é a sua curtida, é o seu comentário, é o seu compartilhamento. Compartilha aí, marca alguém se você acha que é importante essa reflexão, se você gostou desse vídeo. E semana que vem eu estarei viajando, não vou tentar transmitir, mas se eu não conseguir, eu aviso por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.